quando o cara tá em total restrição calórica, absurdo. Aquela fase final brava. O coach coloca. Ele tem 60 gramas de carbo dia. Pela conta lá, o coach ia dar 60 gramas de carbo dia para ele. Coloca 30 gramas pré, 30 gramas pós-treino. Mais nada. Você faria isso? Eu colocaria mais no pré. Eu colocaria tudo no pré. Não vejo por que colocar no pós. 2 antes. O Cris Aceto faz isso. Porque ele justamente... coloca boa parte. Ele não coloca tudo, mas ele coloca tipo assim, 70% pré e 30% pós. Prioridade seria o pré, porque no pós, você, de um dia para o outro, parte desse glicogênio já vai ter desgastado, vai ter gasto, né? Então... E seria no pré a quantas horas antes? Aí seria bom, interessante, pelo menos 2, 3 horas antes, né? 2 refeições, eu acho. Se você parcelar 30 e 30, né? Você colocaria 30 em 2 refeições antes, vamos dizer assim, 6 horas e 3 horas antes. Isso, mais ou menos. Divide 300 gramas de batata doce em 2 ali. E aí as outras todas, por exemplo, proteína... E aí nesse caso, eu acho que quando o atleta está nesse limite extremo, não sei se o Donato pensa igual a mim, mas seria mais interessante... a galera sempre foca no carbo, achando... o que eu chamo assim, a fisiologia de boteco, que a insulina mais baixa, isso vai de alguma forma acelerar mais o metabolismo, queimar mais gordura, e na verdade não é bem por aí. Então eu, numa situação que o cara está mais estrito assim, eu prefiro deixar a gordura bem baixa do que o carboidrato bem baixo. Até para ele poder comer mais, né? Exatamente, justamente por causa da performance, né? É muito barato, eu pego uns coaches assim, eu concordo plenamente, até porque eu leio o livro de vocês e é o que vocês pregam. Aprendo com vocês. Eu, quando estou em fase final de pré-contest, cara, minha gordura é 0. É gordura residual do alimento. Eu unto a forma para preparar meu alimento. Tem que pôr o azeite de oliva na salada não, ali? Nada. Né? Eu unto a forma. Por quê? Porque eu quero carboidrato. Lógico. O que eu puder poupar de calorias da gordura, eu vou conseguir comer mais aveia, eu vou conseguir comer mais batata doce, mais fruta, que eu uso muito fruta no pré-contest, vou comer mais morango, mais ameixa, mais pêssego. Só que, às vezes o cara tá 0 carbo, aí o cara bota 3, 4 doses de pasta de amendoim pro cara. Né? 0 carbo com 4 doses de amendoim. O que eu mudei muito minha cabeça de 99 para cá, principalmente no primeiro ano de faculdade, porque antigamente se achava de fato que você precisava ter carboidrato pós-treino para sinalizar a insulina, para sintetizar músculo. Tinha essa teoria. Tinha. Isso sim, sempre, muito forte. Muito forte. Em 99... Por isso que ela figura até hoje, essa cultura. Por isso que era cultura, né? Nos anos 90, pós-treino, maltodextrina com proteína. Tem um vídeo do Valdemar, né, ensinando isso e tal, clássico. Era uma cultura muito forte. Era muito forte. E aí eu falava assim, poxa, vamos pensar. Se, estudando um pouco mais, você vê que para sintetizar músculo, o músculo quer proteína, então eu não tenho necessariamente que colocar carboidrato no pós-treino. Então o que o Dudu falou tem total ação, porque a gente tem o carboidrato pré e se eu tiro a gordura da dieta, me sobra mais caloria para colocar mais carboidrato em restrição calórica. E ainda, Nath, a galera pensa assim, mas o carboidrato estimula a insulina. Mas a proteína estimula a insulina também. Quando você toma uma dose whey, você estimula a insulina também. E esse estímulo da insulina, ele já é suficiente para maximizar a síntese proteica. Teve um estudo que eles fizeram isso. Eles dão a mesma quantidade de proteína com carboidrato e proteína na mesma quantidade sem carbo. E eles mediram a síntese proteica e a degradação, para ver se esse insulina mais com o carboidrato daria uma vantagem. E não dá vantagem. A taxa de síntese proteica é igual, né? Nos dois casos. Mas uma dose de whey é capaz de estimular a insulina na mesma proporção que uma dose de carboidrato? Não de estimular a insulina, não. Vai estimular menos. Por exemplo, espera aí, deixa. Você está falando se a dose de whey comparado... Você falou assim, se a pessoa tomar uma dose de whey, ela vai estimular a insulina da mesma forma. Não, o carbo é mais insulinotrópico. Mas depende, quer ver? A leucina é insulinotrópica. Tem um artigo não é do Brad Sheffield. Se você pegar a mesma quantidade de caloria de pão branco e de whey, o whey estimula mais insulina que o pão branco. Tu tá de brincadeira. Aí você mata os low carb. Puta merda, você acabou com os low carb. Os caras compararam. Claro, a gente tá falando de macro diferente. Não quer dizer que toda proteína é mais insulinotrópica que o carbo. Geralmente, as fontes de carbo estimulam mais insulina que a gente tá falando do whey. Proteína. Isso. Mas, por exemplo, se você fizer uma comparação,
Se você pegar a mesma quantidade calórica de macarrão e peixe, sabe qual estimula mais a insulina? O peixe. A mesma quantidade calórica. 90 calorias de peixe versus 90 calorias de carbo. O peixe vai ganhar? O peixe estimula mais, ele é mais insulinotrópico. Por conta da leucina? Isso, por causa dos aminoácidos. Alguns aminoácidos que são mais insulinotrópicos. Caraca, cara. Então, mas aí cai por água, então, a cultura da low carb. Então, na questão de insulina baixa? Totalmente. Sempre cai. Exatamente. Caramba. Porque os dois um olhando com a cara assim, conseguiu. Porque o que acontece, né? Normalmente eu já vi blogueiro low carb fazer o seguinte, eles faziam assim. Eles pegavam e falavam assim, olha, eu comi tal alimento, que é fonte de proteína, e minha glicemia tá baixa. Então, na ideia deles, se a glicemia tá baixa, a insulina tá baixa, ok. Mas não quer dizer que a glicemia baixa, a insulina tá baixa. Justamente porque aminoácidos podem ser bastante insulinotrópicos. E esse o whey é muito insulinotrópico. Sim. Pessoal, só para vocês entenderem isso e compreenderem a importância. Existe a cultura de que a insulina baixa gera um ambiente favorável para a oxidação de gordura, para a queima de gordura. Então, as pessoas que têm a cultura do low carb ou até mesmo da cetogênica, elas entendem o seguinte, que comendo gordura aumenta a tua queima de gordura. Comendo menos carboidrato e substituindo pela gordura, seu corpo, entre aspas, vira uma máquina de queimar gordura. O que os rapazes estão dizendo é, não necessariamente deixar de ingerir carboidrato vai fazer com que a sua insulina caia para o zero. Primeiro ponto. Segundo ponto, não necessariamente porque você está queimando mais gordura, você está queimando a sua gordura corporal. Ué, a partir do momento que você colocou como fonte primária de energia a ingestão de gorduras, é óbvio que você vai queimar mais gordura. É o que tem para hoje. Exatamente. Você tá com carbo restrito, você queima mais gordura. Não significa que você vai perder gordura por isso. Por quê? Porque se você troca... Se você tá com o carbo baixo, mas por outro lado você come muita gordura, ao mesmo tempo que você queima a gordura, você tá jogando gordura pro tecido adiposo. Ele tem que queimar mais gordura mesmo. Agora essa é a fonte de energia dele. Exato. Agora, será que ele está queimando a gordura que você quer? Ou ele está queimando a gordura do bacon, da picanha e de tudo aquilo, do óleo de coco com café que você viu o seu influenciador utilizar? É isso, né, gente? É basicamente isso, né? Exatamente, eu sempre falo. A gordura é um combustível energético. A gente queima gordura todo dia. Mas o fato de o teu corpo estar usando gordura como fonte de energia não vai garantir que você perde gordura. Porque você come. A gente gasta energia, mas a gente ingere energia. E o fato ali, por exemplo, você passa 3, 4 horas depois da refeição, a insulina está baixando, teu corpo está queimando gordura. Mas passou um tempo, você come de novo e repõe. Por isso que, no fim das contas, o essencial, o fundamental para o emagrecimento é o déficit calórico. Agora, não quer dizer que fazer déficit calórico e manter isso é fácil. A gente sabe que o grande desafio no emagrecimento é você manter o déficit calórico por longo prazo, porque no começo geralmente é fácil, né? Chega uma hora você fica louco. Então podemos dizer, em resumo, que não é o low carb que vai te emagrecer. É, na verdade, a baixa de calorias, desde que você possa estar num low carb, mas você não pode você não pode substituir esses carboidratos que você deixou de ingerir por gordura. Eu tenho uma dieta de 2.000 calorias, onde ela é totalmente low carb. E eu tenho uma dieta de 2.000 calorias, onde eu mantenho uma quantidade de carboidrato equilibrada e reduzo a quantidade de gordura.